Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar sobre uma recente decisão do governo federal relacionada ali à mistura de biodiesel no diesel, que passa a partir deste mês de abril para B12 e tem um aumento gradual ao longo dos próximos anos. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Francisco Queiroz, ele que é analista da consultoria agro do Itaú BBA. Francisco, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Oi, Jonas, boa tarde. É um prazer falar com vocês novamente. Prazer é nosso. Bom, Francisco, vamos seguir esse assunto que eu comentei, né? É importante a gente falar sobre essa recente decisão do governo federal relacionada aí às mudanças na mistura do biodiesel no diesel, porque a gente pode ter mudanças diversas aí relacionadas ao cenário de oferta e demanda relacionada à soja. Queria que você começasse falando para a gente sobre essas mudanças recentes, né? Explica para a gente como é que será esse aumento gradual ao longo dos próximos anos. É importante a gente falar que a mistura atualmente está em 10%, não é isso? Exatamente, Jonathan. Assim, acho que e vale começar dizendo aqui, né, que todo o diesel que é vendido nos postos aqui no Brasil, ele tem um percentual de biodiesel na sua composição, né? O biodiesel é um combustível de origem renovável, né? E aqui no Brasil, a principal matéria-prima para a fabricação do biodiesel é o óleo de soja, né? Em 2019, o governo, né, o Ministério de Minas e Energia, aprovou um cronograma de ampliação dessa mistura do biodiesel ao diesel de 1% ao ano. Então, em 2019, partiria de 11% e chegaria até 15% nesse ano de 2023, né? Mas em 2019, a gente teve a pandemia, né, de Covid, e isso afetou o mundo de várias formas, né? E um dos efeitos da pandemia foi o desarranjo das cadeias, tanto de produção quanto de distribuição, né? E isso trouxe, né, acarretou aumentos significativos nos fretes e nos custos, né? E tudo isso acabou impactando também fortemente o mercado de óleos vegetais e de combustíveis no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né, com uma elevação muito forte dos preços, né? Então, na tentativa de segurar esse impacto, né, da elevação do preço do combustível para a população, em 2021 o governo brasileiro ele decidiu reduzir a mistura que estava em 13% para 10%, né? E aí esse percentual ele estava fixado, né, em 10% desde novembro de 21, permaneceu assim durante todo o ano de 2022, né? E no começo do ano, o novo governo decidiu manter os 10% até o final do presente mês, né, desse mês de março, né? E no último dia 17, após uma reunião, né, dos agentes do governo, entidades do setor, ficou decidido, então, esse aumento gradual, né, do percentual da mistura a partir de abril, né, do mês que vem, começando pelo B12, né, ou seja, 12% de biodiesel na mistura, né, e depois o B13 a partir de abril do ano que vem, o B14 a partir de abril de 2025 e o B15, então, em abril de 2026. Perfeito. Diante desse anúncio, então, e desse planejamento ao longo dos próximos anos, Francisco, isso muda certamente o cenário de oferta e demanda, né? Já que, como você mencionou, o óleo de soja tem uma participação importante, é a participação principal na composição do biodiesel aqui no Brasil, né? Exatamente. O óleo de soja é a principal matéria-prima, né, na produção do biodiesel aqui no Brasil, né? Então, ele representa aí mais de 70% da matéria-prima utilizada na produção do biocombustível, né? E o restante sebo bovino, né? E outros óleos vegetais, basicamente, né? E a tendência
é que o óleo de soja ele continue aí com uma participação importante, acima dos 70%, possivelmente, na composição aí das matérias-primas para os próximos anos, né, quando a gente fala de biodiesel, né. Essa alteração, ela realmente traz impactos aqui no balanço de óleo de soja, né, mas para eu poder comentar isso, eu vou ter que fazer uma explicação aqui de trás para frente, vamos dizer, né? Eu vou ter que começar falando do consumo de diesel, porque a produção de biodiesel está diretamente relacionada ao consumo de diesel, né? E depois, então, eu consigo chegar na questão do balanço do óleo de soja, né? Então, no nosso estudo, né? Nosso estudo lá da consultoria agro do banco, para simular a produção de biodiesel esse ano, a gente utilizou como premissa um aumento no consumo de diesel da ordem de 2%, né, esse ano, na verdade, para ser mais exato, 1,8% de aumento, em linha com o que foi o crescimento no ano passado sobre 2021, né? E aí nós consideramos, então, o novo mandato de 12% a partir de abril e janeiro, fevereiro e março consideramos o B10, né? E aí, utilizando essas premissas, então, a gente chegou em alguns números, né? O primeiro deles é o consumo de diesel. Então, a gente chega num consumo de diesel para o Brasil em 2023 de 64,3 milhões de metros cúbicos, né? E uma produção de biodiesel de 7,4 milhões de metros cúbicos, né? Depois que a gente assumiu isso, né, a gente levou em consideração uma participação média de 72% do óleo de soja como matéria-prima, né, para a produção do biocombustível. E aí, com isso, a gente chegou numa demanda de óleo de soja somente para produzir o biodiesel esse ano de 5,1 milhões de toneladas, né? Isso somente, óleo de soja somente para o biodiesel. Aí, quando a gente fala da demanda total de óleo de soja para o Brasil esse ano, a gente está estimando aí na casa dos 8,2 milhões de toneladas, tá? Uma demanda total de óleo de soja. E as exportações, a gente considera um bom número do USDA, de 2,3 milhões de toneladas de exportação esse ano. Então, a gente assume um consumo total de 8,2 milhões de toneladas de óleo e exportações de 2,3 milhões de toneladas, né? Então a gente chega numa demanda total de 10,5 milhões de toneladas de óleo de soja, tá? Essa é a demanda. Aí quando a gente fala da oferta, né? O USDA ele fala em um esmagamento para o Brasil esse ano de 52,8 milhões de toneladas de soja grão, né? E isso, então, gera uma produção, né, uma oferta de óleo de soja de 10,2 milhões de toneladas, tá? Então a gente tem, em teoria, aqui uma oferta de 10,2 milhões de toneladas de soja e, com esse incremento do biodiesel, uma demanda de 10,5 milhões de toneladas de óleo de soja. Então é por isso que, na nossa visão, esse balanço, né, do óleo ele tende a ficar apertado, né? Se o volume esmagado esse ano realmente ficar nesse patamar projetado pelo USDA, né, aí provavelmente a gente tenha que exportar menos, né, menos que esses 2,3 milhões de toneladas de óleo de soja para conseguir atender bem o mercado interno. Claro, importante a gente ficar atento a esses números, então. Eu queria te perguntar também, Francisco, em relação ao potencial que nós teremos em relação à safra para atender justamente essa demanda que deve crescer ao longo também dos próximos anos, segundo o que colocou o governo, né? Será que a gente tem potencial, né, em relação à produção de soja para atender não só nessa safra atual, que a gente sabe que será positiva, mas também nos próximos anos essa demanda por biodiesel que vai crescer e, claro, precisa ter uma maior oferta e processamento também para atender a essa parcela de biodiesel que vai crescer no mercado? Sim, Jonatas, nós acreditamos que sim, tá? Que nós temos potencial.
principalmente quando a gente leva em consideração produções crescentes de soja aqui para o Brasil, né? Que é o que nós enxergamos num horizonte de curto, médio prazo, né? Isso falando para essas próximas safras, né? A gente enxerga a produção de soja crescendo aqui no Brasil, né? Porém, a concorrência por essa soja, ela deve continuar firme também, né? Então, quando a gente, para fazer um exercício simples aqui, né? Quando a gente toma por base esse ano safra de 2022-23, né? Que a gente vai fechar uma produção de soja na casa de 153 milhões de toneladas, ou até acima disso, né? Se a gente tomar o número do SDA, 153 milhões de toneladas por base, é um crescimento de 18% sobre a safra passada, né? Na produção, mas ao mesmo tempo as exportações também vão crescer, mais de 17% é a projeção, e o consumo interno também cresce, né? Vai crescer menos que a exportação, mas ele também cresce, né? Então a gente acredita que o Brasil ele tem capacidade de atender, né, esses avanços da mistura para os próximos anos, tendo em vista, né, esse aumento esperado para a produção de soja. Aqui a gente vale a ressalva que é tudo mais constante, né, sem problemas climáticos, sem qualquer outro tipo de problema, né, mantendo o fluxo normal do processo, né, assim, mas também vale dizer que essa concorrência pelo grão, né, seja para exportação, seja para o consumo interno, para a produção de biodiesel, né, ela também vai continuar crescendo. Perfeito. Bom, você falou, Francisco, sobre os números relacionados ao consumo de diesel, né, as expectativas aí. Eu queria voltar a esse assunto, que eu acho que é importante, para olhar um pouco mais à frente também, né? Você trouxe que a gente tem aí, né, a expectativa de atender a essa demanda por biodiesel, né, que deve crescer ao longo aí dos próximos anos, e o consumo de diesel também tende a crescer. A gente tem ali no gráfico de vocês, no relatório que foi divulgado, que o consumo tem crescido gradualmente ao longo dos últimos anos. Eu imagino que a expectativa siga essa mesma, né, de crescimento, ainda que em alguns anos mais, outros menos, mas siga gradualmente crescendo ao longo dos próximos anos, né? Sim, quando a gente fala do consumo de diesel aqui no Brasil, né, você tem razão, tem crescido, né, desde 2016, o consumo de diesel no Brasil ele vem crescendo sem interrupção, né, e em 2022, né, como eu comentei, esse crescimento foi de 1,8%, né. Esse ano a gente acredita num crescimento aí no consumo de diesel em linha com o que foi observado no ano passado, né? E aqui no banco a gente tem uma projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2023 de 1,3%, né? Então, o consumo de diesel ele deve crescer em linha, né? Um pouquinho acima até do que o PIB tende a crescer esse ano, né? E aí quando a gente olha mais para frente, né, a expectativa sim é que esse crescimento se mantenha, né? E do governo também, né? Tendo em vista esse aumento aí no gradual na mistura de biodiesel, né? Perfeito. Bom, eu também queria trazer um ponto importante para essa nossa conversa, Francisco, porque você trouxe, né, os números relativos aí à safra brasileira de soja esperada para essa safra 2022-23, né? Os números do USDA do último relatório de oferta e demanda apontam, né, essa produção de soja esperada em cerca de 153 milhões de toneladas. Inclusive uma safra que foi mantida, né, no relatório de fevereiro e também de março, que é a última divulgação que a gente tem. Mais um ponto importante desse último relatório de oferta e demanda do USDA veio para a Argentina, né, para a safra de soja da Argentina, que caiu do relatório de fevereiro para o relatório de março,
de 41 milhões de toneladas para 33 milhões de toneladas. Já que a gente está falando de todos esses números relacionados aí à oferta de soja, o uso do óleo de soja para, né, o biodiesel aqui no Brasil, eu queria trazer esse assunto da Argentina, porque imagino que diante desse cenário de quebra da safra argentina, com esses números que eu ressaltei do USDA, né, justamente apontando isso, até alguns operadores de mercado apontam uma safra de soja da Argentina até em cerca de 30 milhões de toneladas abaixo do que o USDA aponta. Será que a gente, enquanto Brasil, vai conseguir ter uma janela de oportunidades nesta temporada com essa safra tão decepcionante na Argentina? E isso, de alguma forma, também é importante a gente ficar atento diante dessas perspectivas que a gente tem já bastante de demanda para o Brasil? Sim, então, assim, Jonatas, realmente a gente deve ter aí oportunidades, né, no mercado internacional aí por conta dessa quebra argentina, tá? Esses problemas aí enfrentados pela Argentina, né, com clima seco e temperaturas muito elevadas, né, eles devem, como você bem comentou aí, resultar numa das piores safras de soja da história da Argentina, tá? Provavelmente a gente veja mesmo revisões desse número aí nos próximos relatórios, né? E então essa quebra muito grande da Argentina, ela tende sim a abrir uma janela de oportunidade, né? De embarques, exportações de óleo e farelo de soja do Brasil, tá? Assim, porque os argentinos eles são, né, os principais exportadores mundiais dos derivados, né, de soja. Uhum. E essa quebra da safra do grão, ela certamente vai reduzir, né, essa disponibilidade de exportação desses derivados com origem na Argentina, né? Mas o Brasil também não vai conseguir ocupar toda essa lacuna, né? Porque a gente também tem uma perspectiva aqui como de aumento no consumo, além do óleo de soja, aumento no consumo do farelo de soja, também a despeito da gente ver uma oferta maior, né, de farelo em virtude do aumento de esmagamento, a gente vai ver um consumo também maior, né? Então não vai ser possível que o Brasil ocupe toda essa lacuna deixada, né, pelos argentinos, mas alguma coisa a gente acredita que vai ser possível suprir, né? E provavelmente mais para a questão do farelo de soja do que para o óleo, né? Uma vez que esse aumento da mistura, né, do biodiesel, ele tende também a limitar essa quantidade de óleo de soja do Brasil, né, disponível para ser exportado. Claro, importante a gente acompanhar tudo isso e também, né, repercutir esses dados da Argentina, porque a Argentina é atualmente a maior exportadora mundial de óleo e farelo de soja e a terceira maior exportadora de milho, apesar dos problemas climáticos que tem enfrentado ali nessa safra atual e que, claro, vão ter reflexos para esse cenário de exportação desse nosso vizinho sul-americano. Bom, Francisco, obrigado por enquanto pelas suas informações. A gente seguirá, claro, acompanhando tudo isso, né? Como a gente trouxe aí a informação, né? Haverá um aumento gradual ao longo dos próximos anos, né? Da mistura do biodiesel no diesel brasileiro. Há essas expectativas bastante positivas também em relação ao consumo aqui no Brasil. Então, é importante a gente ir seguindo tudo isso. Sempre que tiver novidades aí por parte da consultoria do Itaú BBA, pode contar com a gente por aqui para a gente trazer todas as atualizações aos nossos internautas, tá bom? Tá bom, Jonatas, eu agradeço aí a participação, né, agradeço as perguntas e sigo à disposição aí para futuras conversas. Obrigado, Francisco. Bom, conversamos aí com Francisco Queiroz, analista da consultoria Agro do Itaú BBA. Agora, na finalização dos nossos boletins, é importante a gente ressaltar as nossas redes sociais. Siga a gente por lá, nos nossos perfis, em todas as redes, para você ter todas as informações em primeira mão e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí.
A gente se vê.